Gente, começou. Eu vou falar aqui sobre a biografia de Gandhi. Então, toda a trajetória dele, desde quando ele nasceu até quando ele se tornou ou ficou reconhecido por ser o líder que ele foi e por tudo que ele representa diante dessa inovação libertária que ele representa. Bem, ele nasceu na Índia em 2 de outubro, ou seja, ele é do signo de Libra. Então, como todo qualquer libriano, ele é muito despojado, ele preza muito pelo sentido da vida, pelo valor das pessoas e por viver a essência que ele quer viver. Então, da religião, que ele era hindu, ele teve abstinência, ele criou em um ciclo de abstinência alimentar, sexual e de bebidas. No signo, ele veio da diplomacia, trouxe a diplomacia para dentro, e ele era de uma classe média alta, e ele teve a oportunidade de estudar em Londres, jurisprudência, e lá ele participou de sociedade vegetariana e ele estudou as outras religiões por causa dessa sociedade, onde não só o hinduísmo era pregado, mas também o budismo, e entre outras. Depois ele foi para a África do Sul, onde ele exerceu a profissão de advogado, e lá era antes do apartheid, então a discriminação existia, mas ainda não era oficializada. E com isso ele teve a consciência do que é a desigualdade e do que é a discriminação racial. E aí lá na África do Sul ainda ele desenvolveu essa metodologia que chama Satyagraha, sei lá como é que fala, que é o combate não violento. E com isso ele conseguiu algumas conquistas e conseguiu promover comprovar que essa luta não violenta é possível e que ela traz efeitos positivos. Em 1915 ele retorna à Índia por ser convidado pelo chefe do Congresso Nacional Indiano em prol da independência da Índia. E lá na Índia ele trabalha mais veementemente nessa metodologia desenvolvida que chama Satyagraha, e ele aplica essa metodologia em diversos momentos da vida dele e em diversas ocasiões de conflito. E com isso ele consegue muito reconhecimento por parte de toda a sociedade, de hindus e de muçulmanos, porque ele também ajuda muçulmanos no combate à discriminação e ao preconceito dentro da Índia. E com esse apoio da comunidade lá, dos hindus e dos muçulmanos, ele é tipo, meio que eleito o líder do Congresso Nacional da Índia. E por que ele é eleito? Porque ele quer independência. Ele quer a independência da Índia e ele vai conseguir essa independência, ele vai lutar por essa independência de uma forma não violenta e pacífica. Para isso, ele adota uma série de medidas e de incentivos à população. E o princípio básico desse incentivo é a não cooperação. Ele fala que o governo inglês na Índia só existe porque a população indiana coopera com aquele governo. Então ele fala assim, não podemos cooperar com isso mais. E de todo esse período que ele permanece lá, ele é preso e solto várias vezes. E durante a Segunda Guerra acontece uma diversidade de fatores que levam ele a ficar mais reconhecido ainda, dentro e fora da Índia. É nesse momento que ele ganha grande reconhecimento fora da Índia. E ainda durante a guerra, ele busca ainda mais essa independência indiana. Porque se na guerra eles estão lutando pela autonomia de países e pela democracia, como que ele vai poder cooperar com aquilo, sendo que na própria Índia existe a repressão, existe o governo britânico manipulando a população lá. E aí, com esse movimento fora Inglaterra, eles conseguem a independência em 1947, só que ainda é meio que ruim para ele, assim, ele não se sente completo com isso, porque houve a divisão entre Índia e Paquistão. Em 30 de janeiro de 48, ele foi assassinado por um hindu extremista que não concordava com a intenção do Gandhi de unificar e de receber bem qualquer religião em comunidade. E ele foi indicado 5 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, mas nunca ganhou, o que é engraçado. E quando foi em 48, quando ele morreu, o Prêmio Nobel não teve a premiação. O Prêmio Nobel da Paz não teve premiação por falta de candidato. E com isso, depois da morte dele, ele consegue influenciar e continua influenciando diversas pessoas. 2 exemplos icônicos são o Martin Luther King,
na guerra, no movimento pelos direitos civis norte-americanos, e o Nelson Mandela pela luta contra o apartheid na África. E aí são algumas frases. Esse slide não apareceu, achei que era 20, mas tudo bem. E é isso, obrigada.